Olá, tudo bem? Tudo tranquilo? Como é que você está? Na videoaula de hoje nós vamos falar sobre acentuação gráfica. Como é que nós podemos lembrar das regras de acentuação gráfica? Existe uma maneira que eu vou ensinar hoje para você. Então prepara aí o seu material didático, seu lápis, sua caneta, sua borracha, seu livro didático, seu caderno, o ambiente onde você vai estudar e vamos ao vídeo. Muito bem, para falarmos sobre acentuação gráfica, nós primeiro temos que tratar sobre estes dois tópicos aqui, ó. Quais são os tópicos? Primeiro, que é sílaba tônica, e aqui já tem a definição para nós já conferirmos, e o acento gráfico. Também aqui, resumidamente, a definição para nós tratarmos. Vamos começar primeiro com sílaba tônica. O que é a sílaba tônica de uma palavra? Acompanhe aqui comigo a definição. A sílaba tônica é a sílaba mais forte de uma palavra. Então, a sílaba mais forte de uma palavra é a sílaba tônica. Vamos ver aqui exemplos? Confere aqui comigo. Vou pegar três, vou colocar aqui a palavra lâmpada. Vou pegar a palavra quadro. E vou pegar a palavra, pode ser o celular. Celular. Aqui nós temos três palavras. Todas essas três palavras, lâmpada, quadro e celular, elas têm uma sílaba tônica, isto é, uma sílaba que é mais forte. Confere aqui comigo. Lâmpada. Para eu descobrir qual é a sílaba tônica da palavra lâmpada, eu posso, por exemplo, pronunciá-la como se eu estivesse fazendo um chamamento, gritando, falando alto, de maneira geral. Por exemplo, lâmpada. Você vai perceber que ao pronunciar lâmpada, a sílaba lã eu pronunciei com mais intensidade, o tom foi maior, isto é, ela foi mais alto o som e também um pouco mais alongado aqui no exemplo. Então a sílaba tônica de lâmpada é lã. Agora eu venho para a segunda palavra, quadro. Qual é a sílaba tônica? Quadro. Exatamente. A sílaba tônica é quadro. E, finalmente, a terceira palavra dos nossos exemplos, celular. Qual é a sílaba tônica? Fale aí. Exatamente, celular, a sílaba tônica vai ser o lar, de celular. Muito bem, agora confere comigo o seguinte. Na língua portuguesa, as palavras elas podem ter a sílaba tônica caindo na última sílaba, na penúltima ou na antepenúltima. Aqui são termos para fazer a contagem das sílabas de uma palavra, sempre da direita para a esquerda. Eu vou fazer aqui no quadro para ficar mais fácil para você compreender o que eu estou falando. Vou começar aqui com a palavra lâmpada. A palavra lâmpada, contando da direita para a esquerda, eu vou ter o seguinte, deixa eu marcar aqui com esse pincel, vou separar silabicamente, mas usando essas barrinhas aqui, ó. Lâmpada. Aí nós temos aqui última sílaba, penúltima sílaba e antepenúltima sílaba. Eu vou usar a seguinte sigla. Para a última sílaba, eu vou usar a letra U. Para a penúltima sílaba, eu vou usar a letra P. E para a antepenúltima sílaba, eu vou usar a letra A. Por quê? Porque na língua portuguesa somente a última, a penúltima ou a antepenúltima sílaba podem ser sílaba tônica. Quando eu olho aqui para a palavra lâmpada, eu tenho aqui última sílaba, penúltima sílaba, antepenúltima sílaba. Na palavra lâmpada, é uma palavra trissílaba, ela tem três sílabas, última sílaba, penúltima sílaba e antepenúltima. A antepenúltima sílaba é a sílaba tônica. Ok, guarda essa informação. Vamos agora para a segunda palavra, é a palavra quadro. Aqui vou separar silabicamente quadro. No caso, a palavra quadro é uma palavra de sílaba, só tem duas sílabas, portanto, eu só vou ter a última sílaba, lembra? Sempre contando da direita para a esquerda. Então aqui U para a última sílaba e penúltima sílaba. Então no caso da palavra quadro, que é de sílaba, eu tenho última sílaba e penúltima. E a penúltima sílaba é a sílaba tônica.
ok? Não tem antepenúltima sílaba, porque é uma palavra de apenas 2 sílabas. Agora vamos ver a última palavra. Trata-se da palavra celular. Então vamos separar aqui. Celular. Confere aqui comigo. A sílaba, última sílaba, mais uma vez, penúltima sílaba e antepenúltima sílaba. Você vai notar que na palavra celular, a sílaba tônica é a última sílaba. E é uma palavra trissílaba. Ok. Se fosse qualquer outra palavra maior, sempre somente as 3 últimas sílabas são candidatas, vamos chamar assim, a serem sílaba tônica. Nestes casos, em lâmpada, a sílaba tônica é o lã. Em quadro, a sílaba tônica é o quá. E na palavra celular, a sílaba tônica é o lá. Última, penúltima e antepenúltima sílaba. Existem nomes que a sílaba tônica recebe na língua portuguesa. E esses nomes são importantes você guardar para a nossa segunda parte desta aula. Quais são essas palavras importantes? Quando a última sílaba de uma palavra é a sílaba tônica, essa palavra vai ser classificada como uma palavra oxítona. Agora, quando for a penúltima sílaba, a sílaba tônica, ela vai receber o nome de paroxítona. E, finalmente, se a sílaba tônica for a antepenúltima, ela vai ser chamada de proparoxítona. Os nomes são bem parecidos, né? Proparoxítona. A palavra tona vem de tom, né? Ou seja, a sílaba mais forte, o tom mais alto. Oxi seria algo como tônico, cortante. Paro ao lado da sílaba, ao lado da oxítona. E proparoxítona além. Seriam a origem dos termos. Mas, então, grava aí. Quando a última sílaba é a sílaba tônica, trata-se de uma palavra oxítona. Porém, se a sílaba tônica for a penúltima, trata-se de uma palavra paroxítona. Por outro lado, se a antepenúltima for a sílaba tônica, trata-se de uma palavra proparoxítona. Desse modo, nos nossos exemplos aqui, a palavra celular, por exemplo, é uma palavra oxítona. E por que a palavra celular é uma palavra oxítona? Porque a sílaba tônica da palavra celular é a última. A palavra quadro, por outro lado, vai ser uma palavra paroxítona. E por que ela vai ser uma palavra paroxítona? Porque a sílaba tônica é a penúltima. E, claro, a palavra lâmpada, ela vai ser uma palavra proparoxítona. Vou escrever aqui. E por que a palavra lâmpada vai ser proparoxítona? Porque a antepenúltima sílaba da palavra lâmpada é a sílaba mais forte. Agora, guarda uma última informação antes de nós irmos aqui para baixo. Das 3 palavras, apenas a palavra lâmpada recebe acento gráfico. Nem todas as palavras da língua portuguesa recebem acento gráfico. Mas nós vamos ver as que recebem acento gráfico, como é que nós vamos identificar se ela deve ou não receber acento gráfico. Daqui a pouco, segura aí. Vamos agora para falar agora sobre o acento gráfico. O acento gráfico ele é um diacrítico ou um sinal gráfico. Ele auxilia na fala. De que maneira? Ele marca, ele tem dois sentidos, ou melhor dizendo, ele tem 2 funções para a leitura, quando nós estamos lendo, e também falando a leitura, isto é, o sinal gráfico, ele vai indicar a maneira como eu devo ler, da mesma forma como eu pronuncio. Como assim? Exemplo. O acento gráfico ele define o timbre de uma palavra. Se vai ser o timbre aberto ou fechado. Vou pegar aqui 2 exemplos. Vou colocar aqui a palavra avó. 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 Olha o O. O. O O tem timbre aberto. Avó. E por isso o acento gráfico, a sílaba tônica que é vó, o acento gráfico é o acento agudo, que indica que o timbre desse O aqui é aberto. Porém, se eu pronunciar a palavra avô, eu vou colocar o acento circunflexo, logo eu sei que o timbre da letra O, neste exemplo, é um timbre fechado, O. Então, o acento gráfico está indicando, ele define o timbre, se o timbre daquela palavra é aberto,
no nosso exemplo, avó. Ou fechado, avô. E é claro, o acento gráfico ele também vai sob a sílaba tônica, justamente indicando isso, que é a sílaba tônica. Na palavra avó, a sílaba tônica é vó. Na palavra avô, a sílaba tônica é vô. Na palavra lâmpada, a sílaba tônica é lã. Para ilustrar aqui essa observação, vou colocar uma última palavra aqui, que é a palavra órgão. Órgão. Vamos ver aqui a palavra órgão. A palavra órgão tem 2 sílabas. A palavra é de sílaba. Agora, tem dois sinais aqui. Um acento agudo e o til, o acento indicativo de nasalização. E agora, qual é a sílaba tônica? Observe que o acento gráfico ele vai ser ou acento agudo ou circunflexo. Na palavra órgão, a sílaba tônica é o or. Então vou marcar aqui, ó. Essa é a sílaba tônica. Aí vamos lá. Última, penúltima, antepenúltima. Última sílaba, penúltima. A penúltima sílaba da palavra órgão é a sílaba tônica. Portanto, a palavra órgão é uma palavra paroxítona. E o acento gráfico está marcando aqui a sílaba tônica, porque essa é uma das funções do acento gráfico, indicar a sílaba tônica da palavra. O til que aparece aqui, ele é indicativo de nasalização. Está dizendo que esse A é um A nasal, é o AN. Então, cuidado para não confundir aqui, ó, acento gráfico com acento indicativo de nasalização. Ok? Na nossa próxima videoaula, nós vamos falar sobre as regras de acentuação gráfica das palavras oxítonas, paroxítonas e proparoxítonas. Então, nos acompanhe na próxima aula e dá continuidade a esse assunto. Nos vemos até lá. Fique com Deus. Tchau.